órfãos está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É o item 18, né? O que nos diz o nosso Evangelho dos órfãos? Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, e Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática da sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óvulos frequentemente são bem mais amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios: uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que fazendo bem trabalhais para vós e para os vossos. Trazido por um espírito familiar, Paris, 1860. Então, o que teria oração, mas a Maria do Carmo usa no final e faz. O que é um órfão? Né? Órfão é uma criança que perdeu um ou ambos pais, seja por falecimento, abandono ou por ter pais desconhecidos. Qual é a mentalidade do órfão? A pessoa que pode estar órfã, uma criança, ele vai sentir não ser amado, abre sintomas e mecanismos de sobrevivência para sobreviver num ambiente que não é amoroso, muitas vezes. Tem dificuldade e demonstra vulnerabilidade. Ele se compara com um sentimento de inferioridade e tem sentimento de amargura, dificuldade de liberar perdão. São tantos os órfãos de pais vivos, pelo abandono, pela partida do pai, pelo abandono da mãe, e se entender o porquê partir e não voltar mais. A gente sempre questiona, as crianças também que são órfãos questionam, tem jovens e crianças que estão muito tempo, às vezes, esperando uma adoção também. Tem vários tipos de órfãos, né? Se nós perdemos um pai e uma mãe, nós estamos órfãos. Não é só as crianças, né? Se a gente bem perde um animalzinho que gosta, é um sentimento de órfão. Existe algo dentro de nós que é um sentimento. É um sentimento de perda, e isso a gente traz mais à frente falando do que exatamente isso significa. Quando a gente perde um pai ou uma mãe, mesmo quando adulto, a gente sente algo que esgotou em nós e nos faz sentir o que é uma orfandade. Algo se rompe, algo a gente perde e algo a gente não sabe explicar. Se nós temos nossos pais e às vezes nós perdemos eles, não deixa de sermos órfãos também. Apesar da idade, nós estamos vivendo o mesmo sentimento e a mesma vivência de uma criança, só que no momento mais adulto. Mas também a dor vem junto a nós nesse momento. Mesmo que sejamos adultos, rodeados de irmãos, de família, de irmão e de filhos, de esposo e de esposa, mas no fundo do coração parece que rompe alguma coisa que nos nutria, que nos sustentava. É como aquela árvore que sempre dá frutos,
que sempre chegamos ao lar e ali está para nos alimentar, no sentimento, no amor, na espera, não ficticiamente como nós falamos no fruto, mas pelo lado do espírito, do acolhimento. Não como alimentos materiais, mas como os alimentos do seu amor, dos seus conselhos, suas carícias, seu afago. E isso nutre o nosso espírito. E nós, como é que nós temos feito com os órfãos nos nossos lares? De um modo geral. Há tantos órfãos de pais vivos, pais que são indiferentes, pais que abandonaram, pais que não voltaram. Tanto o pai como a mulher, como a mãe, que tem muitas vezes suprido e alimentado esse vazio da orfandade. Muitas vezes são os avós, um tio querido ou um amigo. Portanto, amigos, é preciso que a gente aprenda a amar. E no papel de pais também vem aqueles que nos criaram, às vezes um avô, um tio. Então, amar aqueles que passam pelas diversas situações, porque o Evangelho é muito claro quando ele nos diz: como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Porque na infância a gente perde a referência da esperança de progresso, que na reencarnação eu sabia que teria que lutar. Porque a orfandade na infância faz parte de um planejamento reencarnatório, para que reacenda no espírito outras ligações. E às vezes aqueles que estão conosco no nosso lar, os nossos filhos isolados, entristecidos, amargurados, sentem-se órfãos porque não temos tempo para eles, para nos dedicarmos para eles. Que também falando da reencarnação, às vezes nós temos um compromisso, pela falta daqueles que nos deram a oportunidade de nascer, de estar ao nosso lado. Mas no planejamento reencarnatório, isso também pode ser uma prova que nós temos. E aí vem o que ele está falando, Nós teremos novas ligações, novas pessoas que muitas vezes já tinham compromisso conosco, mesmo antes de nascer. Assim como a gente já viu muitas orientações mediunicamente, que às vezes a gente está fazendo um atendimento a um assistido, e ele está ali, mas é esclarecido pela espiritualidade. Ele foi gerado, tem os seus pais, ou é os avós que têm o cuidado dele, mas o compromisso é dos avós, não é dos pais. Então isso a gente vai aprendendo a entender que sempre tem uma razão acima de tudo. Não temos tempo para ouvi-los, não temos tempo para estar juntos, mas nós também temos aqueles outros que abafam tanto um filho que ele prejudica o crescimento dele. Por isso as necessidades são múltiplas. Temos que entender e saber aquilo que nós fazemos e como nós agimos, porque nós precisamos observar qual é o esforço que nós temos feito para a tolerância, qual é o esforço que eu tenho feito para viver a prática do bem, efetivamente do bem. E em verdade nós vamos ver que toda construção ela é válida, ela vai nos dar um aprendizado e conhecimento. Tem crianças que são levadas para uma creche, para um hospital, para um abrigo, porque elas não têm um lar. Isso tudo é importante para acolher, mas nós não podemos esquecer que não é só construir casas e pôr crianças, porque é preciso amá-las, envolvê-las no nosso coração. Então nós temos que entender que quantas vagueiam pelo mundo atrás de um coração amigo de uma mão. Muitas vezes nós somos indiferentes e o Evangelho nos disse que é divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada e evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Criticamos aquelas mulheres que estão nos semáforos vendendo alguma coisa com seus filhos. Dizemos que, nossa, estão explorando, mas quem é que sabe a dor daquela mãe? Quem é que sabe de onde veio o dinheiro para sustentar os filhos?
Todas as vezes que nós contribuímos com o bem-estar do outro, não só estamos contribuindo, como também estamos agradando a Deus. Uma cena cada vez mais comum, aqui também temos na nossa cidade, não é diferente, né? E tem muitas crianças, às vezes, com as mães pedindo ajuda no trânsito em vários lugares. E quem estende a mão a uma criança abandonada, ele pratica a sua lei. Muitas vezes nós dedicamos muito mais aos animais do que a uma criança. Não que somos contra aos animais, mas ele não me ajuda a me transformar. Ele faz tudo o que eu quero e a criança é um espírito, que eu posso dar uma oportunidade de tirá-la de um vício, de tirar da mendicância, de dar educação, de auxiliar esse espírito, e assim nós vamos ver que toda pessoa que sofre é o nosso irmão, e todos eles têm o direito de receber a caridade. Então é importante aqui, abrir um parênteses, né, nessa fala, que a gente fala ali, que ele fala, né, que não somos contra os animais, mas ele não me ajuda a me transformar. Qual é a necessidade dessa fala? Uma criança é um espírito, e o espírito faz com que eu tenha um sentimento de acolher, de cuidar, de alimentar, não diferente do animal. O animal merece e também é um ser de Deus que também nos faz bem, né? Mas ali o Espírito vai fazer com que a gente se transforme, que a gente se dedique mais, que tenha uma doação bem diferenciada do que o animal. Mas eu confesso para vocês que eu já tive várias oportunidades de ir em várias casas, às vezes auxiliar num passe, num acolhimento de alguém que estava doente. Quem está de lado da pessoa? Um cachorrinho, um animal. Por quê? A gente não percebe, mas o animal, ele divide a dor do dono dele com ele. Você pode estar no momento mais difícil de dor, de sofrimento, de recuperação de saúde. Vocês podem perceber que ele está ali do lado. E ele partilha com vocês essa dor. Ele é importante também, né? Então a gente não despreza nem o animal. Eu já passei por essa experiência indo na casa de um amigo fazer um auxílio e foi muito nítido. Inclusive, quando eu cheguei, eu vi o cachorrinho estava praticamente num cantinho da casa e ele falou: a gente levou no veterinário, mas acho que ele não passa de hoje. Eu simplesmente cheguei perto do cachorrinho, impus as mãos na vibração, deixei. Ele levantou correntinho e já estava esperto. Já estava correndo. E talvez o passe que a gente deu, né, no nosso irmão que estava necessitando, também teve a mesma vibração do animal. Então é importante a gente entender isso, não que a gente esteja desprezando, né, os animais, mas eles têm função também. Assim como o Chico várias vezes estava com o animal no colo. Eu tive lá conhecendo em Uberaba a casa de Joãozinho e Lázaro, aonde o Chico ele ia descansar. Então, todas as vezes que ele precisava de algum repouso, algo assim, que era muito pouco tempo dele para isso, ele chegava, tinha um banquinho, tem as fotos dele, ele deitava, ficava ali e vinha uma cachorrinha branca e preta, né? E ficava com ele no colo, e ele ficava com ela o tempo todo, acariciando a cachorrinha. E essa casa até, eu fui acho mais 7 vezes em Uberaba, porque nós fazemos um trabalho de auxílio com um grupo de São Paulo, onde dá continuidade em muitos, na casa Irmã Valquíria. E quando a gente vai, a gente leva, faz a festa de final de ano, são quase 300 crianças atendidas e aquelas também que eles ficam confeccionando enxoval. Então, antes da pandemia, a gente estava indo frequentemente, a gente foi acho que eu fui umas 7, 8 vezes com eles. E a gente passava na casa de Joãozinho e Lázaro e sempre do mesmo jeitinho a casa, com toda aquela simplicidade. E a gente ouvia muito a história do Chico e tudo que vivenciava ali, né? Então, a gente vê e enxerga alguns exemplos, principalmente do Chico, fantástico em todo esse processo, né? Pela luz que ele tinha e o amor. Já passei isso? Já. Então, nós vemos isso também com os nossos filhos, que são, alguns filhos que são ingratos,
que às vezes eles não correspondem, mas também vejo isso com outros olhos aos filhos adotados. Os órfãos que foram acolhidos, que gratidão, que amor, que respeito. Aquela mulher que abriu seu coração para colocá-los, porque não são filhos da gestação, são do coração. Todo sofredor é vosso irmão e tem o direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração e que fere como a esmola, mas a caridade que nós vamos fazer para que nós possamos contemplar a esperança junto a esses irmãos. É preciso que a gente nunca esqueça que todos nós necessitamos de um pai, de um irmão, de quem quer que seja que nos acolha em seu coração. E a orfandade, amigos, é muito triste porque é um processo desafiador. E muitas vezes nós precisamos prestar melhor concurso da bondade, do silêncio, estender as mãos, oferecer algo mesmo que eu não traga para o meu lar, mas que eu traga para o meu coração. E nunca esquecer que nós somos todos responsáveis pelo serviço do bem, do amor que nos sustenta. Temos que ter esse estado de espírito dentro de nós, cuidar, assistir aqueles seres que Jesus nos ajudou. Que essa luz bendita possa brilhar nos nossos corações. Isso é tão relevante, é tão importante, e tem hora que fechamos os olhos, pensando que isso não existe. Nós temos muitos exemplos na nossa vida de pessoas que foram órfãos, bem conhecidas, Milton Nascimento, Melo Longo, né? Tem o Chico Xavier. Então, a gente tem, o Chico se tornou órfão com 5 anos, tinha mais de 8 irmãos, né? E ele foi criado pela madrinha dele. Assim, as provas de todos nós, elas vêm às vezes muito cedo. Tem outros que têm as provas mais para frente, né? Tem pessoas que têm a oportunidade de poder escolher se vai estar bem no início de sua vida ou lá na frente. A gente conversando com pessoas já tiveram a oportunidade de ser assim. O Chico praticamente desde pequeno já percebeu, né, toda a espiritualidade junto a ele. E eu vou passar um vídeo, dá uns minutinhos, é uma animação, mas vai nos dizer muita coisa do Chico agora. Mãezinha, não aguento mais, parece que está piorando. Moacir, pare de coçar. Se continuar mexendo nessa ferida, não vai sarar nunca. Compressas, rezas, ervas, pomada, nada resolve essa ferida. Pois bem, como nada funciona, vou chamar Dona Ana Batista, a benzedeira da região. Se ela não der jeito, eu não sei mais o que fazer. A tensão se multiplicava por causa do machucado de Moacir e não sarava de jeito nenhum. Finalmente, Dona Ana Batista. Obrigada por vir. Estou aflita com essa ferida do meu filhinho. Imagino, Dona Rita. Vamos ver o que se pode fazer. Elas seguem até Moacir. Está sentado, com a perna esticada em um banquinho. Dona Ana, dizem que a senhora faz curas. Minha mãezinha já tentou de tudo e eu só quero parar de sentir essa dor. Meu querido, fiz minhas orações para você e realizei um benzimento à distância, mas a ferida persiste, não é? Exato. Eu tentei de tudo, mas nada funcionou. Não sei mais o que fazer. Estou desesperada. Esse caso é persistente. Só me resta usar uma simpatia que aprendi há muitos anos. Simpatia? O que precisamos fazer? Precisa que uma criança lamba a ferida 3 sextas-feiras seguidas, em jejum, logo de manhã. Chico arregala os olhos ao fundo e Dona Rita o percebe. E então respondeu, Aquele menino serve. apontando para Chico sem pestanejar. Não discuta, Chico.
Já tentamos de tudo. Amanhã você faz isso logo cedo. O coração de Chico gelou. Com a voz calada, decidiu fugir para o quintal, buscando um lugar onde pudesse ao menos chorar sem ser visto e falar com quem mais confiava no mundo, sua mãe, Maria João de Deus, que já estava no plano espiritual. Mamãe, me ajuda. Eu não quero fazer isso. A brisa balança as folhas, surge um brilho suave. Maria João de Deus aparece em espírito, com expressão materna e amorosa. Chico, meu filho, por que tanto medo? É injusto. E se não adiantar de nada? Eu não quero fazer isso. Eu estou com nojo de vergonha. Mas a madrinha não me escuta. Meu filho, mais vale lamber uma ferida do que ferir um coração. Então, acha que fazer isso vai curar mesmo, mamãe? Não, porque isso não é um remédio. Muitas vezes Deus permite essas situações para que aprendamos o valor do serviço, da confiança e do amor ao próximo. Chico enxuga as lágrimas, respirando fundo. E sua mãe acrescenta: Se aceitar essa prova com humildade, pode ter certeza de que o céu fará a parte dele. Deus às vezes precisa de um coração disposto para fazer o resto. Tá bem, mamãe. Vou tentar. No dia seguinte, ainda cedo, Dona Rita chamou Chico, lembrando que ele não deveria comer nada. Chico, você está em jejum, não é? Ele se ajoelha, fecha os olhos e encosta a língua na ferida. Mamãe, me ajuda. De repente, Chico sente uma onda de calor correr pelo corpo. Ele abre os olhos e vê, ao redor de Moacir, espíritos luminosos, vestidos de branco, irradiando uma luz esverdeada. A ajuda veio. Eles estão aqui. Os amigos espirituais se movem com gestos suaves, impondo as suas mãos sobre a ferida e envolvendo-a numa luz curativa. Ninguém mais, além de Chico, vê essa cena. Então, na verdade, estão cuidando do Moacir. 7 dias depois, Dona Rita chamou Chico novamente, cedo da manhã. Chico ajoelha novamente e repete o procedimento. Ele fecha os olhos e sente o formigamento. Abre um pouco os olhos e vê os espíritos em ação, depositando a mesma energia esverdeada na perna de Moacir. Eles realmente estão cuidando dele. Obrigado, mamãe. Veio a terceira sexta-feira. O ambiente já não estava tão carregado. Dona Rita parecia menos áspera e Moacir sorria mais, apesar da ferida ainda aparente. Chico, hoje é a última vez. Não podemos vacilar. Vamos ver se cura de vez essa semana. Ele lambe a ferida pela última vez e percebe que os espíritos estão ali unidos em prece silenciosa. Alguns dias se passaram e então Moacir foi visto correndo pela casa, livre de dor. Mãezinha, mãezinha, olha! Sumiu completamente! Não sinto mais nada! Minha nossa, não tem nem cicatriz. Louvado seja Deus. Ela olha Chico, contendo a emoção, mas com um olhar grato e aliviado. Muito bem, Chico. E obrigado. Foi difícil, mas Deus ouviu nossas preces. Graças a Deus, madrinha. E de repente, Moacir abraça Chico com força e sorri. Chico, eu não sei como agradecer. Você me ajudou muito, de verdade. Eu só fui um pequeno instrumento. Deus e os bons espíritos fizeram tudo. Naquela tarde, Chico voltou a seu refúgio debaixo das bananeiras, sentindo o coração aliviado. Mamãe, o Moacir está curado. Obrigado pelos conselhos. A brisa sopra, as folhas balançam. Maria João de Deus surge novamente, sorrindo com ternura. Ao redor dela, os mesmos espíritos de luz que curaram Moacir a acompanham. Fé e humildade, meu filho. Você abriu espaço para o alto trabalhar. Continue sempre confiando em Deus e ajudando ao próximo. E assim, Chico aprendeu que, por vezes, Deus nos coloca em provas aparentemente difíceis para ensinar o valor do amor ao próximo, da humildade e da confiança.
quando temos boa vontade, o mundo invisível age em silêncio, promovendo o auxílio necessário. Tive a oportunidade do Chico encontrar Maria João de Deus, sua mãe, e entender como funcionava o processo já desde pequeno quanto ao auxílio espiritual, que nós com certeza estamos recebendo a todo momento, mas não temos a visão disso, né? Eu vou pedir agora, nessa oração, as duas próximas etapas aqui. Está no livro Parnaso Além Túmulo, o primeiro livro de Chico Xavier. Foi de 1932 que ele escreveu. Eu lembro muito bem do livro, porque acho que foi o primeiro livro que eu li também. Tinha uns personagens, Peixotinho, aí a materialização, ele explicando, muito interessante. Mas assim, esses dois textos, eles acabaram vindo na hora de eu fazer a palestra e daí que eu vi que está no mesmo livro. Então eu vou pedir que vocês possam ficar de olhos fechados, porque assim é uma Lamentos do Órfão, uma poesia do Além Túmulo, trazido por João de Deus. Minha mãezinha, alguém disse que tu te foste triste sem mim. Já não me embala a tua meiguice e não podias partir assim. Eu acredito que tenhas ido pedir a Deus que possui a luz, que de mim faça do teu querido um dos seus anjos, outro Jesus. Mas tanto tempo faz que me partistes, que me fugistes sem me levar, que sofro e choro, saudoso e triste, sem esperança de te encontrar. Há quantos dias que te procuro chamando em vão. Tudo é silêncio, tristonho e escuro, tudo é saudade no coração. Outros meninos alegres vejo, numa alegria terna e louçã, que exclamam rindo dentro de um beijo, como eu te adoro, minha mamãe. Sinto um anseio sublime e santo de nos meus braços, mãe, te beijar, e abraço o espaço, beijo o meu pranto, somente a mágoa vem me afagar. Inquiro o vento, quando verei minha mãezinha boa e querida, e o vento triste me diz, não sei, só noutra vida, só noutra vida. Pergunto à fonte, pergunto à ave, quando regressas dos céus supremos, e me respondem em voz suave, nós não sabemos, nós não sabemos. Pergunto à flor, que engalana a aurora, quando é que voltas desse país? E ela retruca consoladora, depois da morte serás feliz. E digo ao sino da tarde calma, onde está ela, meu doce bem? Ele responde grave a minha alma, além na luz do além. O mar e a noite me crucificam, multiplicando meus pobres ais, cheios de angústias, ambos replicam, tua mãezinha não volta mais. Somente a nuvem, quando eu imploro, diz-me que vens e diz que te vê, e me conforta do céu. Se eu choro, eu vou chamá-la para você. Sempre te espero, mas ai, não voltas, nem para dar-me consolação. Ó mãe querida, que mágoas soltas andam cortando o meu coração. Volta depressa, guardo-te flores, porque só vivo pensando em ti. Celebraremos nossos amores junto da fonte que canta e ri. Já não suporto tantos cansaços, se não voltares, pede a Jesus que te conceda por mim em teus braços. Foge comigo para outra luz. Esse poema de João de Deus, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Parnaso Além Túmulo. Com certeza, esse poema também pode ser trazido pela mãe do Chico para ele, né? Do sentimento que ele tem, daquilo que ele passou. Agora eu tenho só uma oração final. Não sei se vocês querem ler e fazerem junto com o Chico. Uma oportunidade de aproveitar a energia do nosso querido irmão. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos,
Pai de todos os aflitos neste mundo de castelo, santificado Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual, perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor, auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que andam distantes do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desejo, distante da sua luz. Que nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, assim seja. Então, essa oração ela foi atribuída ao Espírito José Silvério Horta, era um monsenhor, na cidade de Mariana, Minas Gerais, que ele trabalhou em auxílio de muitas pessoas em 1830, mais ou menos. E foi a única oração que veio da parte dele, psicografada pelo Chico. Né? Então, assim, a gente conclui a nossa palestra da noite de hoje. A gratidão por estar aqui. Alguém conheceu o Chico pessoalmente? A senhora? Foi até lá? Tudo bem. Eu não tive oportunidade de conhecer o Chico pessoalmente. Eu lembro uma vez que eu vim de Brasília, eu tinha de visitar meus avós, meus parentes em Brasília, e na volta, passando em Uberaba, meu pai parou para comprar queijo. Eu sei que eu estava sentado no banco de trás do carro, nós éramos 5 irmãos. Eu apavorado para sair daquele carro e ir até a casa do Chico. Fiquei desesperado, mas nunca falei nada para ninguém. Depois eu contando a história, quando eu estive na casa da prece, participando do Evangelho, meu primeiro Evangelho que eu estava lá, aí o Eurípides, o filho do Chico, né? Antes até de começar, visualmente eles fazendo o Evangelho, minha visão era de todos eles como se estivesse no ano de 1860, como se fosse a França, vestido todos eles muito a rigor, todos os médicos que estavam naquela mesa. No final eles pediram para mim encerrar o Evangelho, e eu até comentei nessa história com o Eurípides, que na verdade eu estava realizando um sonho. Eu estava na casa do Chico, mas espiritualmente, com certeza, ele estava conosco. Né? Então, também não foi pessoalmente, mas espiritualmente, com certeza.